Urgente. Wall Street Journal. Expõe perseguição a Felipe Martins e prisão ilegal com dados falsos do governo Biden. A imprensa internacional volta a colocar os holofotes sobre um dos casos mais emblemáticos de perseguição política no Brasil: a prisão ilegal de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro. O prestigioso jornal americano The Wall Street Journal dedicou espaço neste sábado, 19 de outubro, para expor detalhes alarmantes sobre o que vem sendo considerado um dos maiores escândalos de abuso de poder judicial da história recente do país. O caso, que já havia chamado a atenção da comunidade internacional, ganhou contornos ainda mais dramáticos com a revelação de que dados falsos foram utilizados para justificar a prisão de Martins. Documentos oficiais agora confirmam que o ex-assessor presidencial foi encarcerado por 6 meses, com base em uma viagem aos Estados Unidos que nunca existiu. A farsa da entrada falsa nos registros americanos. A revelação mais bombástica veio através de investigações que demonstraram que registros incorretos no sistema do CBP, Customs and Border Protection, americano, foram utilizados como pretexto para a prisão de Felipe Martins. Segundo informações divulgadas, alguém dentro do governo Biden colaborou com o ministro Alexandre de Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos, para criar uma justificativa aparentemente legal para o encarceramento do assessor de Bolsonaro. Os documentos mostram que houve uma entrada falsa no sistema americano de controle de fronteiras. Martins aparecia em manifestos de voo de delegações diplomáticas, mas nunca efetivamente viajou aos Estados Unidos no período alegado. Essa discrepância nos registros oficiais foi utilizada como base para meses de prisão e tentativas de coerção para que ele firmasse um acordo de delação premiada, no qual deveria vincular falsamente Bolsonaro a um suposto plano golpista. O advogado Jeffrey T. Kinney, comentando o caso em entrevista ao programa News da Manhã Brasil, com Alexandre Pitoli, destacou a gravidade das revelações e suas implicações para o sistema judicial brasileiro. A repercussão internacional do caso evidencia como a comunidade democrática global está atenta aos desmandos autoritários que vêm ocorrendo no Brasil. 6 meses de prisão ilegal e violações de direitos fundamentais. Felipe Martins permaneceu encarcerado por 368 dias sem qualquer acusação formal, configurando uma clara violação dos direitos humanos básicos e das garantias constitucionais. Mesmo após sua soltura provisória, o ex-assessor continua submetido a medidas cautelares draconianas que incluem a proibição total de usar redes sociais e de conceder entrevistas a qualquer veículo de comunicação. O advogado Ricardo Schaefer, que representa Martins, comparou a situação de seu cliente ao lendário Homem da Máscara de Ferro, da França do século XVII, destacando que Alexandre de Moraes proibiu até mesmo que veículos de imprensa fotografassem ou gravassem vídeos do ex-assessor. Felipe é um refém do regime, cujo déspota proíbe que seu rosto apareça, declarou Schaefer, acrescentando que sua mera aparição mina a falsa autoridade que o regime alega ter. A extensão absurda da censura. O caso atingiu níveis kafkianos, quando em outubro de 2024, Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 20 mil reais a Felipe Martins, após um de seus advogados publicar um vídeo em que o ex-assessor aparecia silenciosamente. O vídeo foi postado na conta pessoal do advogado, não de Martins, mas mesmo assim o ministro do STF determinou a punição e exigiu explicações em 48 horas, sob pena de retorno à prisão. Essa extensão da censura a terceiros demonstra o nível de autoritarismo que tomou conta de importantes instituições brasileiras. A proibição se estende inclusive à imprensa, que fica impedida de registrar a imagem de Martins, sob pena de ele ser preso novamente pelas ações de terceiros, uma situação sem precedentes em democracias ocidentais. O contexto da operação contra Bolsonaro e seus aliados. A prisão de Felipe Martins faz parte de uma operação mais ampla, que tem como alvo principal o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu círculo próximo. Em fevereiro de 2024,
a Polícia Federal realizou 33 operações de busca e apreensão, executando 4 mandados de prisão em uma investigação sobre o que as autoridades chamaram de organização criminosa envolvida na tentativa de golpe. Entre os alvos estavam 4 generais do Exército, incluindo o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente Walter Braga Neto, e um dos conselheiros mais próximos de Bolsonaro, Augusto Heleno. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, também foi investigado. Bolsonaro teve seu passaporte apreendido e foi proibido de deixar o país. Medidas que seus defensores consideram perseguição política. As acusações giram em torno dos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos na época dos protestos, nega repetidamente qualquer responsabilidade pelos eventos. Seu advogado, Fábio Weingarten, classificou as medidas como perseguição implacável. A narrativa oficial versus a realidade dos fatos. Alexandre de Moraes afirmou em sua decisão que os suspeitos teriam executado um plano para subverter o Estado Democrático de Direito com o objetivo de impedir a instalação do governo legitimamente eleito e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. Os investigadores alegaram que os organizadores espalharam uma história de suposta fraude nas eleições de 2022, com relatos falsos de vulnerabilidades no sistema de votação eletrônica. Entretanto, a revelação sobre os dados falsos utilizados para prender Felipe Martins lança sérias dúvidas sobre a legitimidade de toda a operação. Se documentos fraudulentos foram usados em um caso, quantos outros casos podem ter sido construídos sobre bases igualmente questionáveis? A colaboração entre autoridades americanas do governo Biden e o ministro sancionado Alexandre de Moraes levanta questões sobre interferência internacional em assuntos domésticos brasileiros. Felipe Martins, um exemplo de coragem diante da tirania. Apesar da pressão extrema, incluindo meses de prisão ilegal e tentativas de coerção para firmar acordos de delação, Felipe Martins manteve-se firme em seus princípios. Fontes próximas ao caso relatam que ele foi submetido a intensas pressões para incriminar falsamente Bolsonaro em troca de sua liberdade, mas recusou-se a participar dessa farsa judicial. Felipe Martins é um homem corajoso que demonstrou fibra moral diante de severos abusos de poder e violações de direitos humanos, afirmam observadores internacionais que acompanham o caso. Sua resistência tornou-se símbolo da luta contra o autoritarismo judicial que se instalou no Brasil. A repercussão internacional e as sanções americanas, o caso de Felipe Martins foi citado pelos Estados Unidos como exemplo de abuso judicial cometido por Alexandre de Moraes, contribuindo para as sanções impostas ao ministro brasileiro. A Organização dos Estados Americanos, OEA, também tem acompanhado de perto a situação, com o relator Pedro Vaca visitando o Brasil em maio de 2025 para avaliar a situação da liberdade de expressão no país. O caso do jornalista Jackson Rangel, que passou 368 dias preso sem acusação formal por criticar o STF nas redes sociais, também foi mencionado pelos Estados Unidos como exemplo de abuso judicial. Rangel teve todas suas contas de mídia social bloqueadas e só começou a recuperá-las após a visita do relator da OEA. O padrão de censura e perseguição. O tratamento dado a Felipe Martins não é um caso isolado, mas parte de um padrão mais amplo de censura e perseguição política. Mais de 2.000 pessoas foram presas em conexão com os protestos de 8 de janeiro, com 30 já condenadas a penas de até 17 anos de prisão. Muitos argumentam que essas sentenças são desproporcionais e politicamente motivadas. O advogado Gabriel Quintão, que representa o jornalista Jackson Rangel, declarou que silenciar vozes que informam e questionam é um ataque direto à democracia, impedindo o debate público e a transparência. Ele acrescentou
que bloquear toda a presença nas mídias sociais de um jornalista ou cidadão para combater um único excesso isolado é como usar uma marreta para quebrar uma noz. As implicações para a democracia brasileira. O caso de Felipe Martins levanta questões fundamentais sobre o estado da democracia brasileira. Quando um cidadão pode ser preso por meses, com base em documentos falsos, quando a censura se estende a terceiros, quando advogados são punidos por postar vídeos de seus clientes e quando a própria imagem de uma pessoa se torna proibida, estamos diante de um colapso dos princípios democráticos básicos. A utilização de dados falsos fornecidos por autoridades estrangeiras para justificar prisões políticas representa um novo patamar de degradação institucional. A revelação de que houve colaboração entre o governo Biden e Alexandre de Moraes para criar pretextos legais para a perseguição política deveria alarmar todos os defensores da democracia, independentemente de suas preferências políticas. O papel da imprensa internacional. A cobertura do Wall Street Journal e de outros veículos internacionais tem sido crucial para expor os abusos que ocorrem no Brasil. Enquanto grande parte da mídia nacional permanece silenciosa ou conivente com os desmandos, a imprensa internacional tem cumprido o papel fundamental de documentar e denunciar as violações aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. A atenção internacional também tem pressionado por mudanças. Foi apenas após a visita do relator da OEA e a repercussão internacional que alguns casos de censura começaram a ser parcialmente revertidos, como o desbloqueio gradual das contas de mídia social de alguns perseguidos políticos. O custo humano da perseguição. Por trás das manchetes e das disputas políticas, há um custo humano devastador. Felipe Martins passou 6 meses de sua vida encarcerado injustamente. Sua família sofreu com sua ausência, sua carreira foi interrompida e, mesmo após sua soltura, ele continua vivendo sob severas restrições que o impedem de exercer direitos básicos, como a liberdade de expressão. O trauma psicológico de ser preso com base em acusações falsas, de ser pressionado a mentir para incriminar outros e de viver sob a constante ameaça de retorno à prisão é incalculável. Martins tornou-se, involuntariamente, um símbolo da resistência contra o autoritarismo, mas o preço pessoal que ele e sua família pagaram é imenso. A necessidade de accountability. As revelações sobre o uso de dados falsos para justificar a prisão de Felipe Martins exigem uma investigação completa e transparente. Os responsáveis por fornecer informações falsas, seja no governo americano ou nas autoridades brasileiras, devem ser identificados e responsabilizados. A fabricação de evidências para perseguição política é crime em qualquer democracia que se preze. Além disso, é necessário revisar todos os casos relacionados às investigações sobre o 8 de janeiro para verificar se outras prisões e condenações foram baseadas em evidências igualmente questionáveis. A justiça não pode ser seletiva nem baseada em mentiras, independentemente das convicções políticas dos envolvidos. O caminho adiante. O caso de Felipe Martins representa um ponto de inflexão para o Brasil. Ou o país reconhece e corrige os abusos que vêm sendo cometidos em nome da defesa da democracia, ou continuará sua descida rumo ao autoritarismo judicial. A comunidade internacional está observando, e as consequências de continuar neste caminho podem ser severas para a imagem e as relações internacionais do Brasil. É essencial que as instituições brasileiras retornem aos princípios básicos do devido processo legal, da presunção de inocência e do respeito aos direitos fundamentais. A prisão de pessoas com base em documentos falsos, a censura prévia e a punição coletiva não têm lugar em uma sociedade democrática. A importância da solidariedade internacional, a atenção da imprensa americana e de outros países democráticos tem sido vital para manter viva a chama da esperança para aqueles que sofrem perseguição política no Brasil. O Wall Street Journal, ao dedicar espaço para cobrir o caso de Felipe Martins, presta um serviço não apenas ao jornalismo, mas à própria democracia. É fundamental que a comunidade internacional continue pressionando por transparência e justiça.
As sanções impostas a Alexandre de Moraes são um passo importante, mas mais ações podem ser necessárias se os abusos continuarem. A democracia brasileira precisa do apoio internacional para superar este momento sombrio de sua história. Conclusão: um teste para a democracia. O caso de Felipe Martins não é apenas sobre um homem injustamente preso, é sobre o futuro da democracia no Brasil. É sobre se um país pode se chamar democrático quando utiliza dados falsos para prender opositores políticos, quando censura advogados por defenderem seus clientes, quando proíbe cidadãos de aparecerem em público. As revelações do Wall Street Journal e a crescente atenção internacional oferecem uma oportunidade para o Brasil corrigir seu curso. A verdade sobre a prisão ilegal de Martins está agora exposta para o mundo ver. A questão que permanece é: o que o Brasil fará com essa verdade? A coragem de Felipe Martins em resistir às pressões e manter sua integridade, mesmo diante de meses de prisão ilegal e contínuas ameaças, deve servir de inspiração para todos aqueles que acreditam na justiça e na liberdade. Sua história é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade e a coragem individual podem prevalecer contra a tirania. O Brasil está em uma encruzilhada. O caminho escolhido determinará se o país permanecerá como uma democracia respeitada ou se continuará sua deriva rumo ao autoritarismo judicial. O caso de Felipe Martins, agora sob os holofotes da imprensa internacional, pode ser o catalisador necessário para despertar a consciência nacional e internacional sobre os perigos que a democracia brasileira enfrenta. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe deste vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.